Eu quero falar de bobagem de risco. Não. Bagagem de lixo. Não. Bagagem de risco. Isso, agora saiu. Esse filme que só tem 2 erros. Tudo e mais um pouco. Eu não gosto muito de ficar metendo pau na Netflix o tempo inteiro, como se ela não fizesse nada que preste ou como se nos outros streaming não tivesse também um monte de tranqueira. Mas dessa vez eu tenho que admitir, a Netflix forçou a barra com esse filme que é uma tentativa ridícula de emular Um Duro de Matar. E eu não quero fazer um vídeo com uma lista de todos os erros, todas as curiosidades do filme, não é essa pegada. Eu gosto desse tipo de vídeo, assisto alguns no YouTube, mas não é esse o objetivo aqui desse vídeo aqui. A ideia é só mostrar 5 erros que você fala, caramba, aqui eu tive que realmente desligar o cérebro no sentido de ficar ali praticamente dormindo para conseguir encarar. E eu deixei o pior deles pro final, mas não é para criar suspense não, é porque ele tá mais relacionado à história do filme em si, ele meio que se interliga com todos os outros erros que vêm antes. O primeiro grande erro desse filme é que ele acabou completamente com o objetivo e o sentido de você ter um refém. O viajante pega a família do Jason como refém no começo do filme, e quando o Jason, que era o cara que ia estar no raio-x, troca de lugar com o coach Ethan... Tem razão, eu nunca tomei iniciativa. Eu quero estar aqui. Eu sei que eu quero, porque pensei em me demitir hoje. Mas eu percebi que eu ia estar desistindo antes de tentar, e a culpa é minha. Eu ando acomodado. Mas eu posso melhorar. Ele muda os planos e aí pega a Nora, que é a esposa do Ethan, como refém. E basicamente isso não serve pra porra nenhuma no filme. Porque não faz sentido você ter refém se você não consegue chantagear a pessoa com isso. Afinal de contas, o Ethan passa o filme inteiro desafiando as ordens do viajante e tentando fazer alguma coisa para que os planos dele não deem certo. E a gente se pergunta, essa porra desse bandido não tem um refém? Por que ele não usa isso para intimidar o cara? Afinal de contas, era só prender a Nora em algum lugar e, sei lá, ameaçar ou machucar ela, e aí o Ethan ia passar a cooperar. Mas não, nesse filme aqui, ter um refém não serve pra porra nenhuma. O único momento em que o Ethan decide cooperar é quando a bomba é armada. E ainda bem que não rolou aquela falha de comunicação de filme, né? Minha direita ou a sua direita? Porque se ele puxa o cilindro errado... Pegue o da direita, puxa ele bem devagar e quando ele sair... Falando em falha de comunicação, a gente chega no segundo erro. Pra que tanta conversa? Que bandido carente é esse que precisa conversar tanto? Qual a necessidade de você ser tão sincero, explicar tudo o que você tá fazendo, se apresentar pessoalmente para a pessoa que você tá chantageando? Aí, me conta os seus planos para as festas. Por que não pede demissão? O que é que você tem no seu quadro dos sonhos? Tudo isso só para dar munição pro seu inimigo usar contra você mesmo? Ou para levantar suspeitas contra você que tá tentando botar uma bomba no avião? E claro, para botar os dois conversando e se provocando no rádio o tempo inteiro, fazendo uma imitação bem ridícula de John McClane e Hans Gruber no Duro de Matar 1. E aí você junta toda a explicação desnecessária que o bandido dá o tempo inteiro, aparecer em público de cara limpa, e a maneira como eles tentam matar a Nora, e você começa a se questionar se o viajante é um especialista tão competente e eficiente como ele diz ser ao longo do filme. Porque depois de matar o policial de maneira tão discreta, uma cutucadinha na mão que ninguém percebeu, ninguém viu, em circunstâncias naturais, talvez levasse dias para alguém desconfiar de alguma coisa, quando ele decide matar a Nora, você fala, pô, o cara vai ser tão discreto e eficiente quanto, né? Mas é claro que não. Aí ele manda um sniper parar o carro num lugar específico, abrir uma janelinha e usar um rifle para atirar nela lá de longe. Uma maneira muito mais complicada e muito mais chamativa. Mas não, também não é isso que ele vai fazer. Ele vai entrar no aeroporto e sair dando porrada e facada em todo mundo. Inclusive no aspirante a rapper, que é para quem o Ethan liga pedindo ajuda. E aí, cara, motivo agora... Você tá bem? Porque, claro, quando o Ethan perde o celular dele e só consegue usar o do Mateu para pedir ajuda para alguém, ele não tem o telefone de ninguém para quem ligar. Então, lógico, ele vai usar o folhetinho do aspirante a rapper, que agora me fugiu o nome, e ligar para ele pedir ajuda, porque afinal de contas, ele nunca ia lembrar do telefone da porra da polícia, né? Mas enfim, não interessa para quem ele ligou ou não ligou, o importante é que a Nora tá salva e daí ele tem um plano. Deixar o avião decolar para não correr o risco da bomba explodir no aeroporto, e em voo, dentro do avião, ele desarma a bomba, porque como ele já desarmou a bomba uma vez, ele se tornou um perito em explosivos. E vamos desconsiderar o fato de que a detetive Helena não conhece a Nora e não sabe exatamente qual é a participação do Ethan naquilo tudo, então ela jamais concordaria com esse plano. Mas passando por cima disso, a gente chega no quarto grande erro, que é o dedão do roteirista enfiado até o talo no de quem tá assistindo o filme. Na triagem, o Ethan bate o olho em duas malas idênticas e decide trocar a bomba de uma para outra, porque ele não só fez uma medição milimétrica com uma olhada só para as malas,
Como também ele sabia que isso aqui era o suficiente para que a mala não fosse como bagagem de mão com o bandido. Porque, claro, se ela fosse, daí o Ethan não teria acesso a ela no bagageiro. Ou se o Ethan subisse para onde ficam os passageiros, não só poderia acontecer um baita de um caos, um tumulto, mas ele não teria o que fazer com a bomba. Afinal de contas, lá em cima ele não poderia empurrar o viajante e a bomba para dentro dessa geladeira mágica que sela substâncias gasosas. E vamos aqui também passar um pano pro fato de que o viajante estava dentro do avião com uma arma. Que é exatamente o que linka com o último e pior erro de todos, que está conectado com todos os outros. Como a gente vê em um outro determinado momento do filme, o viajante tem armas de plástico, que não são detectadas pela segurança, acesso ao sistema de segurança do aeroporto, acesso às câmeras, e aqui nesse momento ele consegue entrar na triagem do aeroporto, onde as malas são enviadas especificamente para cada avião. E a gente se pergunta, se esse bosta tinha acesso a tudo isso e podia ter entrado na triagem em qualquer momento, por que diabos ele só não pegou a mala lá no começo do filme, entrou ali e colocou ela específica pro avião que ele precisava? Que lixo de filme! Valeu por assistir, um abraço e fui!